E aí, pessoal, tranquilo? Continuando aí a gente falando sobre elementos de subestação. Agora a gente vai estar falando assim rapidamente sobre disjuntores, né? Não tem muito sobre o que a gente ficar questionando sobre isso. Obviamente, o disjuntor é um dos principais, mais eficientes, mais utilizados dos equipamentos de uma subestação, né? Qualquer movimento que você vai ter que fazer na subestação, o disjuntor é um dos primeiros a serem utilizados, né? Para você seccionar uma linha, uma barra, seccionar uma saída ou entrada, alguma coisa assim, precisar dar manutenção em alguma situação, sempre o nosso amigo disjuntor está sendo utilizado, né? E estando ligado ou desligado, ele deve suportar perfeitamente as condições do seu funcionamento, né? Todo mundo fica assim, mas desligado tem que suportar mesmo. Pois é, mas tem disjuntores que desligado dá problema, dá mau contato no contato, dá uma continuidade, dá uma fuga. Então ele tem que suportar a condição do seu bom funcionamento. Mesmo ele operando muitos meses, anos, muito tempo, em condições diversas, principalmente climáticas, essas subestações que são abertas, né, ele tem que atuar normalmente. Faz sol, faz chuva, faz frio, faz calor, não está ventando, não está. Ele tem que aguentar isso, ele foi programado, construído mecanicamente para isso. Continuar trabalhando rigorosamente em perfeitas condições. Tem que haver um bom dimensionamento, é óbvio. Até em situações prediais, industriais, a gente vai fazer um dimensionamento de um circuito, você tem que fazer um bom dimensionamento do seu disjuntor. Senão ele não vai funcionar perfeitamente, vai dar problema. E ainda mais se falando e se tratando de uma subestação. Beleza? A gente tem alguns aspectos construtivos, né? A gente vai estar falando assim rapidamente sobre alguns tipos de disjuntores. O primeiro é assopro magnético. Olha só como que é interessante. O arco voltaico é extinto nas câmaras de extinção. É como se fossem disjuntores nossos, eles têm umas câmaras como se fosse um labirinto, e o arco tem que sair passando por esse labirinto. E ele é extinto justamente nessas câmaras, tá? Porque o que acontece? As forças que impelem o arco para dentro das fendas dessa câmara, eles são produzidos pelo campo magnético da própria corrente da bobina do disjuntor, não é isso? E passa o quê? Por uma ou mais bobinas. E o que faz esse campo magnético? Ele é também auxiliado por um sopro pneumático auxiliar. Então esse campo magnético pega com esse sopro pneumático e ajuda na extinção desse arco lá na câmara de extinção. Beleza? São utilizados, né, em média, tensão de até 24 kV, pessoal. Se atenta a isso aqui, tá bom? Então, para esse tipo de disjuntor aqui, a gente tem essa classe de tensão em que ele trabalha, tá? Aqui está um desenho dele, tá? O aspecto construtivo dele, as molas, os contatos, tá? Aqui a base, o suporte, tá? A gente tem o disjuntor a óleo, onde é utilizado o óleo para extinguir o arco elétrico, beleza? Ou seja, os contatos, a câmara, fica tudo embebida dentro do óleo, né? E o óleo é isolante, ele tem capacidade isolante, ele é utilizado efeito de hidrogênio e efeito de fluxo líquido. Então, esse efeito de hidrogênio é em relação à refrigeração, né? E o fluxo líquido do óleo é para a questão da isolação, beleza? Então está aqui uns desenhos de alguns tipos de disjuntores a óleo. Então você tem a carcaça, onde você tem a entrada, a saída, os contatos, o mecanismo de abertura ou fechamento do disjuntor fica dentro do óleo, né? Então tem que ser muito bem cuidado, muito bem trabalhado, principalmente questão de manutenção para esse tipo de disjuntor. Tá? Disjuntores a vácuo, baseia no princípio da extinção do arco no vácuo, pois no vácuo, pessoal, não tem íons positivos e elétrons, que é o que dá a condutividade ao arco, certo? Então no vácuo o arco
se extingue com essa facilidade. Então, observe bem, esses íons positivos e esses elétrons são fornecidos pelas partículas metálicas provenientes da evaporação dos contatos. Ou seja, com o tempo, esses contatos de abrir e fechar, eles vão se extinguindo. Eu não sei se algum de vocês já abriu algum disjuntor e viu o contato está gasto, está oxidado, está se deteriorando. Então isso vai gerando o quê? Um substrato para o arco voltaico. Então com o tempo você tem que dar essa manutenção aí, beleza? Essa rápida recuperação da rigidez dielétrica, o que permite altas capacidades de ruptura em câmaras relativamente pequenas. Então isso é que dá essa facilidade dessa rigidez dielétrica, que essa câmara de extinção, elas são relativamente pequenas, beleza? Então tá aqui uns exemplos, umas fotos de disjuntores a vácuo, tá? O que é interessante nesse tipo de disjuntor aqui, por exemplo, a gente tem motores que carregam as molas para dar pressão na hora do impacto, né? Para você abrir ou fechar o disjuntor. E se tiver algum defeito no motor ou no comando do motor para ele poder carregar essa mola, esse acionamento pode ser manual, como se fosse uma catraquinha para você carregar a mola e fazer o avanço, a abertura ou fechamento manual mesmo, beleza? A gente tem disjuntores a ar comprimido, tá? O mecanismo eletropneumático, o que ele faz? Além de proporcionar a abertura e fechamento dos contatos, é óbvio, né? Através do eletropneumático, ele também faz a extinção do arco, certo? Então ele consiste em criar um fluxo de ar sobre o arco provocado pela diferença de pressão, ou seja, na abertura ou fechamento do contato, você tem um diferencial de pressão e aí o arco existe. E aí esse ar existe, ele age sobre o arco justamente para extinguir o arco. Então temos aqui um exemplo de disjuntor a ar comprimido, tá? Aí as entradas e saídas dele. E nós temos o disjuntor a SF6. Esse gás ele possui propriedade o quê? Física e química que torna ele o quê? Isolante e extintor por excelência desse arco voltaico, tá? Então ele se comporta como um gás nobre. E olha só que interessante, esses isolantes F6 variam em função da pressão, tá? São bastante superiores aos outros mais comuns, que são disjuntores a óleo, a ar comprimido. E uma coisa que é muito interessante em relação a eles, que eles têm uma vantagem enorme em relação aos outros. Ele pode ser mais compacto. Uma subestação a SF6, ela pode ser mais compacta, menor e com a mesma potência da outra. É muito interessante para uma concessionária, porque se for fazer uma subestação dentro de uma cidade onde o metro quadrado é mais caro, ela pode adquirir uma área menor, né? Não precisa ser um quarteirão inteiro, assim dizendo, como exemplo, para você fazer uma subestação. E essa subestação com SF6, ela pode ser menor. Então fica mais barato para a concessionária para poder fazer essa subestação com SF6. Essa é uma das principais características. Tá? Aqui está um desenho, uma foto de um disjuntor de SF6. Né? O tamanhozinho do cara aqui quer ver, dá para você ter ideia aí em relação a essa subestação, uma grande subestação. E aqui nós temos uma especificação dos disjuntores de alta. Tá? Eu peguei uma plaqueta de informação só para mostrar para vocês as características que vêm na plaqueta de informação. Está aqui, ó, frequência nominal é para 60 Hz, não é isso? A tensão nominal desse disjuntor é para 138 kV, corrente nominal 1250 A. Então, às vezes alguém pensa, pô, 1250 A para uma subestação é pouco, né? Tem alguns geradores aí que a gente instala que é bem maior que isso aqui, mas só que aqui nós estamos falando em
alta tensão. E para alta tensão, 1250 amperes é muita coisa. Beleza? Corrente de curto-circuito desse disjuntor 31,5 kA, distância de escoamento 20 milímetros por kV, 20 milímetros por kV, informação importante, hein? Tensão suportável nominal 650 kV, tensão suportável da frequência industrial 275 kV, tipo construtivo SF6, esse aqui é uma plaqueta de um disjuntor SF6, beleza? Tipo de acionamento desse cara tripolar a mola, beleza? Então, deixa essa plaqueta aí para vocês, essas informações sobre disjuntores aí, a gente está aí, qualquer dúvida a gente troca uma ideia aí, valeu pessoal? Obrigado, até mais!